todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E vamos assim envolver o nosso palestrante de hoje, nosso companheiro do Arlindo, com muito amor e carinho. Boa tarde a todos. Gente, é sempre uma alegria estar com vocês aqui, tá? Para mim é sempre uma oportunidade de aprendizado, mais um pouquinho dos ensinamentos do Mestre e compartilharmos junto a experiência que nos é permitida receber nesta casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem aqui é maledicente? Levanta a mão.
além de mim. Já aumentou um pouquinho mais, né? Depois que eu me incluí também aumentou, mas mesmo assim, só uma meia dúzia, uma dúzia no máximo, levantou a mão, são conscientes, e eu diria que com toda certeza o restante ou é inconsciente ou se escondeu atrás do muro, né? Gente, a maledicência está dentro de nós. Todos nós somos maledicentes, faz parte da nossa criação, do nosso psique. Tá? E é por isso que a gente tem que trabalhar, que tem que observar como é a nossa conduta no nosso dia a dia e saber como nos comportarmos e o porquê que muitas das vezes sofremos consequências, né? E não fazia parte da minha palestra, mas como está um tema tão atual e a minha caixa de WhatsApp aqui não para de chegar meme e hoje pela manhã um monte de ofensas em relação ao Papa, em relação à atitude que ele tomou, né? Em receber o ex-presidente. E sem tomar partido de nenhum dos lados, e a doutrina espírita, e a nossa casa principalmente, né? Ela é totalmente sem qualquer vínculo político, tá? A gente não se vincula a nada politicamente, e a gente não toma partido e não proporciona ou patrocina nenhum político. Então, cada um tem a sua opinião, a sua livre liberdade de escolha, o seu ponto de vista. Mas é importante que a gente coloque aqui que nós, no nosso dia a dia, estamos nos fechando cada vez mais no nosso ponto de vista, no nosso modo de entender a nossa verdade, como se nós fôssemos donos da verdade, como se o meu ponto de vista fosse a realidade da existência humana, e que aqueles que concordam comigo faz parte do meu time, mas aqueles que não concordam comigo não fazem parte, então eu os agrido, eu os ataco, de alguma forma eu jogo contra ele toda a minha ira de algo que me fere. Me fere por quê? Porque eu não penso igual ela, que não pensa igual a ele, e assim por diante. Nós temos pontos de vistas diferentes. E tendo pontos de vista diferentes, não quer dizer que nós estejamos certos, assim como nós também não estamos errados. Se nós pensarmos, nesse caso específico que eu acrescentei na minha palestra, só para que a gente tome um pouco mais de cuidado com o que a gente recebe, com o que a gente transmite, com o que a gente vê, quem pensa ou quem apoia o ex-presidente é contra quem não o apoia. Quem apoia o outro grupo é contra quem apoia esse grupo. Gente, nenhum deles sabe que nós existimos. Não conhece o nome do Arlindo, né? Do Pedro, do Paulo, do João, do Antônio. Não sabe se eu tenho dor na minha casa, se eu estou passando dificuldades, se eu não estou. E nós estamos tomando partido, perdendo amizade, perdendo relacionamentos, exatamente porque a gente acredita que aquela é a verdade mais pura e simples. Nós estamos começando a tomar um rumo que nós estamos sofrendo as próprias consequências. Quando na Segunda Guerra Mundial, né, em 1946, explodiu a bomba atômica em Hiroshima,
os inventores, né, os cientistas da bomba atômica sofreram muito, porque a bomba atômica foi feita com objetivos médicos, objetivos clínicos, de curar, como hoje a gente está vendo a cura do câncer, através da medicina nuclear, né? E além das usinas termonuclear que nós temos aí, que sustenta a energia elétrica para os mais diversos locais por aí. Contudo, o homem primeiro precisou destruir a humanidade para entender que aquele recurso, ele existia única e exclusivamente dado por Deus com o objetivo de prolongar a vida, de aliviar a dor das criaturas e de trazer progresso e conforto para todos nós. E assim, outras tantas situações que a gente tem vivido no nosso dia a dia, faz com que a gente comece a entender que está na hora da gente parar e pensar e começar a agir de dentro para fora, né? E não mais de fora para dentro, comendo, né? Engolindo todo esse ranço, esse ódio, essa intolerância, essa injustiça que a gente às vezes acha que é injustiça, mas para nós é injustiça, para o outro pode ser a justiça que ele merecia. Quem somos nós para julgarmos? E aí eu me volto lá quando Jesus estava perambulando em Jerusalém, em toda aquela, na Judéia como num todo, e de repente uma prostituta, uma senhora muito linda, que tinha todos os homens aos seus pés. Ela era venerada pelos mais ricos e ela se depara no parapeito da sua casa de prostituição e ela ouviu os serviçais comentando que um tal Rabi iria passar por ali. E ela ficou entusiasmada. Ela que nunca tinha vivenciado o amor como o amor deveria ser vivido. Ela sempre, o amor era troca de dinheiro, era troca de prostituição, era prazeres da carne. E aquela criatura lhe chamou a atenção. Então, ela se chegou próximo a ele e ele não teve o olhar que muitas das vezes nós teríamos. Como muitos de nós, muitas das vezes, apenas ao olharmos como a pessoa está vestida, já o diferenciamos. Aí quando vemos com uma roupinha um pouco melhor, aí tratamos bem, aí até reconhecemos, né? Nossa, como você está bonita. Não, mas ontem eu estava aqui. Ah, você estava aqui, mas eu não te percebi. Você vê como é que é? A roupa muitas das vezes faz a nossa diferença. Mas Jesus olhou para aquela criatura com um olhar meigo. E no primeiro momento ela se apaixonou por ele. Mas era uma outra paixão que ela nunca tinha sentido. Um amor que ela via naqueles olhos, uma criatura que lhe perdoava, que olhava para ela e via a criatura carente de amor. Via a criatura errática, mas ele não via os erros dela, ele via os acertos, ele via as coisas belas e boas que existia nela. E ele simplesmente disse a ela: mulher, a sede do teu amor é verdadeira, porém o poço que tu bebes a água é que é contaminado. Vai e siga um novo caminho.
beba de uma água pura e cristalina e recomece. E aí nós conhecemos a história de Maria de Magdala, né? Que abriu mão de tudo e foi cuidar dos leprosos. Assim como ela era excluída da sociedade, os leprosos também eram excluídos. E nós, gente, quando eu me referi que nós estamos nos transformando, falei da bomba de Hiroshima, eu queria fazer um paradoxo com o momento atual. Hoje não precisa uma bomba cair no nosso colo. Basta uma notícia falsa vir no nosso WhatsApp que a gente na mesma hora manda para 200. Ou para quantos mais, se a gente não tiver 200, a gente pega o contato do vizinho e fala, ó, replica aí no seu que você tem mais do que eu. Mas quando vem uma verdade, quando vem uma notícia verdadeira, quando vem um fato verídico, nós temos vergonha, temos medo, às vezes passamos para uma ou duas pessoas, às vezes não passamos para ninguém, simplesmente deletamos, às vezes nem lemos. Mas se é uma fofoca, aí a gente está de braços abertos para se juntar com o fofoqueiro e espalhar a notícia falsa. Eu lembro de um caso muito antigo, alguns, mais ou menos do meu tempo, devem lembrar, que é a escola base lá no Jabaquara. Alguém aqui se lembra daquela história da escola, a escola base do Jabaquara? Que alguém comentou que o professor ou o dono da escola estava molestando uma criança. Simplesmente foi um comentário. Foi suficiente para acabar a vida daquela família, do dono da escola e de todos aqueles que dependiam daquela escola. Igualmente, nós tivemos um caso, isso daí já há um pouco menos de tempo, de uma pessoa que foi confundida com alguém lá do Rio de Janeiro que se encontrava na Baixada Santista. E as pessoas confundiram ela, né? Simplesmente, talvez pela vestimenta, talvez pelo jeito que ela estava, as pessoas se confundiram e saíram arrastando essa criatura, né? Ou seja, nós temos o exemplo do Mestre Jesus falando para nós a todo instante, não julgueis para não ser julgados, né? Quando Pedro falou para ele, né? Quantas vezes eu perdoarei a meu irmão? E ele diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, o infinito. Nós não temos a capacidade de julgar ninguém, porque se a gente atirar a primeira pedra, essa pedra vai voltar para a gente, porque é na mesma proporção. E quando a gente fala a respeito da maledicência, que é o cerne da nossa palestra, nós temos que ver que o pensamento tem som. O pensamento vibra. O pensamento projeta a imagem. A nossa fala tem som. A nossa fala tem peso. A nossa fala tem cor. A nossa fala tem imagem. Então, se eu sentar aqui e nós começarmos a falar nesse ambiente, como nós estamos conversando agora, a vibração de todos vocês, que com toda certeza estão ligados, é uma vibração de carinho, de amor, de afeto. As luzes multicoloridas se espalham por esse ambiente e aqueles que têm capacidade de vidência vão ver o padrão vibracional que existe aqui. Mas se nós formos, por exemplo, num barzinho ali, o padrão vibracional é completamente diferente. Se nós formos numa roda de amigo contapiada, o padrão vibracional é completamente diferente. E aí nós queremos o quê? Nós queremos receber aquilo que nós não damos. Quando você emite uma
uma calúnia, uma difamação, ou ainda que seja verdade, você vai receber proporcionalmente o padrão daquilo que você emitiu. Então é importante que a gente tenha essas coisas na consciência. Por quê? Porque a gente recebe tudo de volta. E às vezes a gente fala, poxa, vou no centro, tomo passe, tá? Faço o meu evangelho, faço isso, faço aquilo, mas eu não consigo dormir bem, eu não me dou bem no trabalho, eu não tenho um bom relacionamento em casa, né? Mas você já parou para pensar se você não fica toda hora instigando o seu marido ou a sua mulher, falando mal dele, às vezes até para ele, você é um traste, você não faz nada nessa casa, você não me ajuda em nada, os meninos estão lá, quem tem que trocar fralda sou eu, você não vai de jeito nenhum. Ao invés de você fazer de uma forma diferente, de fazermos de uma forma diferente, de nós olharmos como Jesus olhou para Maria de Magdala e vermos o lado bom dela, não o lado ruim, você incentiva e a pessoa se sente no dever de auxiliar. Mas quando você fala que ela é um vagabundo, que ela é um traste, que só fica na TV assistindo futebol, tomando cerveja, né? E que não colabora em nada. Olha, eu fui lá no centro assistir palestra. Quem devia estar lá era você assistindo palestra, porque ela foi feita para você. Será que foi feita para você ou para nós dois? Esse é o seu ponto de vista. Então, é importante que a gente pense, analise sobre aquilo que a gente vem buscar todos os dias na casa espírita, todos os dias em qualquer casa de oração que seja, porque nós vamos receber na mesma proporcionalidade. E aí, eu gostaria de contar alguns exemplos para que vocês tenham ideia de que isso que eu estou falando não é fruto da minha cabeça ou fruto da nossa casa, tá? Mas isso são orientações dos espíritos. Desculpa. O primeiro caso está num dos livros de André Luiz, se eu não me engano é Missionários da Luz, em que lá na espiritualidade, todas as noites eles vinham buscar os médiuns para um curso de médiuns no plano espiritual. Porque existe uma continuidade lá, pessoal. Não é só porque a gente está dormindo que muitos de nós não continua servindo lá no alto. E nessa noite faltaram 2 médiuns importantes. E eles foram ver o que se passava. Os mentores desceram e foram ver o que se passava. Por que esses 2 médiuns não foram? Um deles, eles viram, estava envolvido nas teias da sensualidade com 2 mulheres. O que ele não conseguia durante o dia, porque ele se mantinha vigilante, durante a noite era o que ele desejava. Então, ele saiu e durante a noite ele estava envolvido nas teias da sensualidade com essas 2 mulheres, espíritos de mulheres, né? E aí eles deixaram, não tinham o que fazer, porque ele era o livre-arbítrio dele. E o outro estava preso a uma criatura que não o deixava sair do corpo. Por quê? Porque aí os espíritos, né, foram conversar com esse sofredor ou teórico obsessor, né, como a gente queira. Por que ele não permitia que aquela criatura saísse do corpo? E aí ele falou, ele está falando muito mal de mim. E além disso, ele está me difamando, contando mentiras, né? E me colocando numa situação muito difícil, né? E esse espírito estava domando a dor do fulano que ele estava atacando, só corrigindo. Esse espírito estava ligado a alguém que o médium não estava conseguindo sair do corpo para ir para o curso, porque nos dias anteriores estava difamando fulano de tal. E esse espírito estava ligado com esse fulano de tal, e como fulano de tal só ficava na dor e
por ser espírita também, ele fazia o esforço de não, apesar da dor dele, ele fazia o esforço de não vibrar no mesmo padrão, tá? O que esse espírito tomou as dores do encarnado e não o obsedava durante o sono. Então, eles fizeram um trabalho um tratamento para orientar, instruir esse espírito que foi levado e foi tratado. Daí vocês veem a gravidade que é, muitas das vezes, eu falo durante o dia, mas depois da noite eu esqueço tudo. Gente, mas tem espíritos ligados em vocês que não esquecem, que compram as dores. Tem um caso, eu acho que eu tenho alguns minutinhos, tem um caso que o André Moreira costuma dizer também, que aconteceu no centro que ele frequentava lá em Minas, e um caso muito parecido com esse. Uma médium, né, trabalhadora da casa, ela se adoeceu. E aí eles foram fazer um tratamento para ela de saúde. E, ao invés do tratamento de saúde, apareceu na reunião um obsessor. E eles ficaram muito intrigados porque aquele obsessor apareceu na reunião. Se eles estavam lá para tratar. E aí, né, eles perceberam que ele estava obsidiando essa criatura, né? E ela está sofrendo a consequência da saúde dela, era fruto dos problemas espirituais que ela estava sob a influência desse espírito. E o que aconteceu? Eles chamaram ele e começaram a doutrinar. Mas por que você está fazendo isso com ela? Tem alguma coisa ligada a outra vida? O espírito falou, não. Tem alguma coisa ligada a essa vida? Não. Tem alguma relação com outras criaturas relacionadas, né, que estão no meio de vocês? E por que isso está acontecendo? Que já nessa altura eles já começaram a ficar mais curiosos do que em querer ajudar a criatura e doutrinar a criatura, né? Até o ponto que a criatura falou, olha, vocês lembram que durante essa semana ela discutiu ardentemente com fulano, um outro trabalhador da casa, e que começou, além da discussão grave, que não tinha sentido de ser, ela começou a difamá-lo dentro da casa, e esse irmão, como tem uma certa noção, uma certa dose de entendimento, ele simplesmente começou a orar por ela, ficou e se retirou temporariamente até que as coisas amenizassem no centro. Mas eu não a perdoo. Se ele tem capacidade de perdoá-la, eu estou tomando as dores dele e eu não a perdoo. Eu vou persegui-la. E é por isso que ela sofre as consequências. E aí eles conta que foram tratando tal, até que conseguiram fazer com que a criatura entendesse. Veja, pessoal, isso é o que acontece quando a gente fala mal da vida dos outros. Quando a gente começa a viver vários e vários anos juntos, mas um cutucando o companheiro, né? E colocando sempre para baixo. E a gente não sabe que muitas das vezes a consequência que vem para nós. E aí eu queria encerrar a nossa palestra, tá? Da noite, esse aprendizado, da tarde, né? Esse aprendizado com uma história verídica, tá? E aqui é para a gente ir para casa e refletir a respeito. E que tem mais de 3.000 anos, né? Sócrates viveu há 3.000 anos, né? Tem mais de 5.000 anos, na verdade, né? Sócrates, todo mundo já ouviu falar em Sócrates, né? Muito bom. Estão dormindo, pessoal? Já ouviram ou não? Sim. Então melhorou agora. Então, a história é assim. As 3 peneiras, alguém já viu essa historinha? Quem já ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, né? Não critique. Quem já ouviu, olha a maledicência aí. Já é o momento de não criticar. Vibrar pelo orador para que melhore já para os outros também, né? Tá? Então, um rapaz
procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? Não é assim? A gente vai lá e vai fofocar. Olha, sabe, eu vou contar alguma coisa dela para você. Você quer ouvir? Né? Ela falou que eu não podia contar para você, né? Para ninguém. Era segredo. Mas a hora que eu contar para você, você vai fazer segredo, não vai? Então, a hora que eu contei para ela já não é mais segredo, né? Então é mais ou menos assim. 3 peneiras, indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a da verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Correto? Sim. Suponhamos que seja verdade, ok? O que você vai me contar é verdade? Sim. Então, devemos passar pela segunda peneira. Mas qual peneira? A da bondade. Como assim? O que você vai contar é uma coisa boa? Acho que sim. Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Não sei. Bom, se o que você quer me contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E arremata Sócrates: se passou pelas 3 peneiras, pode me contar. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. É assim que a gente deve agir com relação a tudo. Sócrates escreveu isso há 5.000 anos aproximadamente. E é uma verdade que a gente ainda não aprendeu. Muito obrigado a todos. Vamos novamente cerrar os nossos olhos, abrandar os nossos corações e nos deixar envolver pela luz desta casa, pelo infinito amor que há nela, para que possamos também nós doar a nossa luz, o nosso amor ao próximo. Vamos imaginando que acima deste salão há um grande coração cor-de-rosa e de cada um de nós saem luzes brilhantes, luzes rosas, azuis, amarelas, verdes, lilazes, douradas e prateadas, luzes carregadas do nosso melhor sentimento, sentimentos de amor, de perdão, de generosidade, sentimentos de cumplicidade, de fraternidade, que vão enchendo este coração cada vez mais, e ele vai se tornando cada vez maior, mais brilhante. Até podemos colocar neles as pessoas que sabemos que estão necessitando deste momento de algum tipo de vibração. Aquela pessoa que sabemos que está doente, seja física, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Vamos colocá-la dentro deste coração para que ela receba todo esse carinho. Vamos colocar nesse coração aquelas pessoas que nos têm em conta de inimigos. Aquelas pessoas que consideramos de difícil contato, de difícil convivência. Colocando-as nesse coração e pedindo perdão. Perdão, companheiro de jornada. Por nós não estarmos conseguindo nos entender, nos perdoarmos. Perdão por termos feito algo que te incomoda tanto. Vamos colocar nesse coração todas as pessoas que estão nos hospitais necessitando de algum tipo de cuidado médico. Os presos que estão nas cadeias e penitenciárias, que eles possam receber o que precisam para se arrepender sinceramente e começar uma nova vida. Vamos colocar neste coração todas as pessoas que vivem nas ruas, nos sanatórios, enfim, todos os nossos companheiros de jornada que de alguma maneira precisam
de amor, carinho e caridade. E vamos pedir permissão aos Espíritos de Luz para colocar o nosso país, o nosso Brasil, coração do mundo, pátria de Evangelho, para que ele não se desvie do caminho que foi traçado para ele, para que ele possa receber todas as orientações espirituais e que possamos nos unir como povo, deixando de fora as questões políticas e entendendo que somente juntos seremos fortes. E vamos colocar também o nosso planetinha Terra, esse planeta azul, que o Mestre Jesus construiu com tanto carinho, que ele abraça sempre com tanta ternura, para que cada governante possa, neste momento, sentir que o seu dever é de ajudar ao próximo e não a si mesmo. Para que o nosso planeta cresça em bondade e luz e que possamos ser todos irmãos, filhos do mesmo Deus, companheiros de Jesus. E vamos oferecer a todos esses seres que estão neste coração, sentindo a nosso amor, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Vão em paz e que Jesus os acompanhe até a semana que vem. Gratidão.